que não está aparecendo no terminal. É porque tá esperando, mas está botando ao vivo, mas não vai. Não de nada. Ah, começou. Olá. Agora está indo, né? Gente, muito obrigado por vocês estarem assistindo aqui a nossa palestra, o segundo ciclo de palestras da RetroRio, tá? Muito obrigado por vocês estarem assistindo conosco, estarem prestigiando, tá? Deixa eu até tirar o meu microfone aqui, Paty. Obrigado por estarem prestigiando esse momento de estar falando, tá? Antes eu queria dar um aviso, uma coisinha, avisar vocês que infelizmente a gente não vai poder ter a palestra do João. O João teve um contratempo e ele não está podendo participar. Eu tentei, liguei para a casa dele, não deu retorno. Falei com a mãe dele, ele vai ter que sair para resolver um problema, depois eu vou saber melhor. Tá tudo bem com ele, tá, não foi uma questão de saúde, mas ele infelizmente não vai poder participar Então as palestras vão ser apenas a minha palestra, essa que vocês já estão vendo a imagem aí, e a outra palestra do Paulo Garcia, que vai estar nos prestigiando, falando também da experiência dele, falando lá do Vintage The New World. Tá? Eu também vou dar uma palhinha falando um pouquinho sobre as novidades do Retrocomputaria. Hoje de manhã alguns assistiram, alguns de vocês viram a gente falando, então tem uma apresentaçãozinha curta para falar, tá? Para vocês verem. E o nosso assunto da palestra aqui é os novos motores que movem as nossas máquinas. Então vamos falar um pouquinho sobre sistemas operacionais, tá? Que eu achei interessante, coisas que eu vi sobre novos sistemas operacionais para essas máquinas que a gente gosta tanto, tá? Então, sistemas operacionais novos para micros clássicos. Esse é o nosso assunto. Eu vou falar. Vou tentar não ser muito chato, fazer um assunto, não ficar dando aula, tá? Vocês não são meus alunos. Meus alunos são obrigados a me aturar. Vocês não são obrigados. Então, eu agradeço já de cara a todos que estão assistindo, estão prestigiando esse momento, tá? Então, vamos falar um pouquinho então sobre o que é isso aí. Por que eu tive essa ideia dessa palestra? Eu, conforme alguns sabem, escrevi uma série de artigos sobre sistemas operacionais MSX-DOS, Nextor e outros para Clube MSX, aí eu comecei a estudar mais essa área, comecei a ver o que tinha lá e achei tanta coisa interessante que eu achava que a gente ia comentar, nem que seja um pouquinho, falar com vocês. Então, começando, tá? O que você não verá nessa palestra? O que você não vai ter nessa palestra? Tá? Alguém jogando qualquer coisa. Não falamos sobre jogos. Então, nessa aí eu já sei que eu vou perder um monte de ouvintes. Fica aí, tá? Não vai embora, não. Fica aí, por favor. Alguém rotulando os micros clássicos como velhos. Tá? Porque a gente sempre fala no Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Alguém distribuindo cópias piratas de jogos novos. Tem muito jogo novo bom saindo nas comunidades e não vamos passar cópia pirata desses jogos, não vamos fazer isso. Não estimulamos a pirataria, muito pelo contrário. E algum porte impossível. Não, gente, não dá para ter o Windows 10 rodando no ZX81. Nem tenta. Tá? Não rola. Não dá. Mas o que a gente vai ver? Software. Muito programa. Tá? Sistemas operacionais. Uns projetos que eu achei realmente impressionantes e junto também um sujeito falando besteira, que sou eu. Tá? Isso é que vocês verão aqui nessa palestra que eu pretendo falar com vocês. Tá? Espero não entediar muito vocês, espero que vocês gostem. Primeiro, vamos lembrar rapidamente o que é um sistema operacional. Qual é o conceito de um sistema operacional? A definição clássica que eu pesquei por aí é que o sistema operacional é um software cuja função é administrar o hardware do computador. E no caso do computador, a gente poderia incluir vários equipamentos. Celular, hoje em dia considera um computador, videogames, mais novos, tem sistema operacional rodando. Né? E o papel dele é fazer a interface entre o hardware e o usuário. Esse usuário pode ser um programa ou mesmo um ser humano. Então, você pode considerar como usuário uma aplicação que está rodando. Então, a gente pode supor que o sistema operacional é fundamental para o funcionamento da máquina.
ele é seguramente o programa mais importante a ser executado em um computador. Então, e o que é o Shell? O Shell é o quê? É de pôr no tanque? É de pôr no tanque do carro? Shell? Nós, usuários, a gente interage com o interpretador de comandos, ou o que a gente chama também popularmente de Shell. Tá? Ele entende o que a gente digita, interpreta, executa o que você pediu, ou não. Né? É o que eu sempre falo, o Shell ele é muito chato, ele magoa a gente, porque ele nunca vira para você dizer excelente comando escrito. Não. Se você botou certo, você fez mais que sua obrigação. Você botou errado, o problema é seu. Tá? É claro, se você digitar algo errado, vem a mensagem, né? Tá lá. Então, Shell tá aí, ó. Continuando, vamos falar então um pouquinho rapidamente das partes do sistema operacional. Você tem o núcleo do sistema, o kernel, que é a parte mais importante, sendo a sua função gerenciar todo o funcionamento da máquina. Esse é o papel do kernel. Você tem um conjunto de bibliotecas para acesso ao kernel. Então, elas padronizam o acesso ao kernel, mas o acesso é mais lento. Então, muitos preferem passar ao largo do controle do sistema operacional. Tem muitos programas que passam, muitas aplicações que contornam o sistema operacional, dá uma volta, fazer o famoso acesso direto. O pessoal do MSX vai lembrar que o povo fazia acesso direto à interface Drive para poder acelerar, e eu tenho certeza que outras plataformas já também faziam a mesma coisa, acelerando para acelerar o desempenho, acelerar o acesso, mas você passava e tirava o controle do sistema. E a última parte, um conjunto de utilitários para interagir com a máquina. Aí, utilitários, você tem interpretador de comandos, comando externo e programas micro. Aí, rapidamente falando um pouquinho sobre interface homem-máquina. Eu pesquisei, achei 5. A linha de comando, todo mundo conhece, tem aquela música, inclusive o pessoal da comunidade de software cantarolava, né? Linha de comando é um mal barato, você nunca mais vai esquecer. Você tem a interface gráfica, mais conhecida, né? Você tem uma interface orientada a menus, a interface baseada em formulários, aí a minha cretinice não me fez deixar de falar e botar o logotipo, já que ela é baseada em formulários FBI, botar o logo do FBI, né? E linguagem natural. O sistema que a gente vai trabalhar são linha de comando e interface gráfica. Agora, o foco dessa palestra. O foco. Sistemas operacionais novos ou versões novas de sistemas operacionais antigos para micros clássicos. Tá? Esse é o foco do que eu vou falar. Quais sistemas que eu não vou falar? Do que eu não vou falar? Aqui. Tá? CPM, 80. Os GELs, para C64 e Apple II, não vamos falar. Tá? O GEM, para o PC. E aí, para MSX, Easy, Raw Note, HD Menu, Like, MSX View, MSX Windows 95, MSX 2000, tá? Enfim, qualquer sistema que tenha sido descontinuado há muito tempo e não seja um sistema operacional ou um ambiente gráfico, mas apenas um carregador de programas. Então, não vou falar, por exemplo, de lançadores de programas, vários desses, o HD Menu para MSX é um lançador de programas, tá? Alguns desses estão descontinuados, são sistemas que não continuaram o desenvolvimento, então as duas coisas. Então não vou falar. O foco é falar de sistemas novos, sejam qual forem as interfaces. Então, primeiro, sistemas antigos ainda em desenvolvimento para micros clássicos. Esses são sistemas operacionais que são desenvolvidos atualmente para micros clássicos. Tá? São sistemas que vêm da época e continuam em desenvolvimento. Alguns não têm novidade já há um bom tempo, mas ainda estão em desenvolvimento. O primeiro deles que eu achei, o Amiga OS. Só uma coisinha, gente, depois eu vou disponibilizar lá no site do Reto Computaria o link da palestra para vocês poderem assistir essa palestra, tá? Então os links todos que eu estou colocando são clicáveis. Então se vocês clicarem no link do Amiga OS, vai abrir a página do Amiga OS. Tá? O Amiga OS, que é a primeira versão de 1985, tá? Foi feito pela Commodore até a versão 3.1, e aí entra naquela grande confusão que foi a história do Amiga pós-Commodore, que um dia nós pretendemos fazer um episódio no Reto Computaria tentando desatar esse nó. São vários nós dessa passagem. As versões 3.5 e 3.9 feitas por essa empresa alemã, Haag Partner,
elas ainda podiam ser instaladas e usadas em um Amiga clássico, né? OCS ou EGS ou Amiga AGA. Né? A 4.1 e a 4.0 e a 4.1 feitas pela Hyperion Entertainment, focado na arquitetura PowerPC. Tá? E aqui uma foto do ambiente, da versão mais nova que eu encontrei rodando do Amiga OS. Exige para rodar a versão mais nova equipamento com PowerPC, como, por exemplo, um computador Amiga One. Para quem não sabe, você pode comprar, né? Pode ir lá comprar um Amiga One. Não vai sair barato, já vai se preparando. Esse gabinete bonitinho para botar a bolinha não sai barato, não. As aceleradoras para Amigas clássicas, como a Blizzard e a Cyberstorm PPC, que são aceleradoras com PowerPC. A placa Pegasus 2, que eu botei uma foto dela aqui, que é uma placa-mãe que roda ele. Né, tem slot Zorro, tem slot parecido com o PCI, na verdade são todos slot Zorro, né, padrão Zorro, entre outros. Tá? A última versão de 2016 é a 4.1, tá? Ele é comercial, você vai querer rodar, vai ter que comprar 30 euros, na moeda de hoje em dia vai dar uns 180 reais, algo em torno disso. Tá? E só para lembrar e frisar, o Workbench é a interface gráfica, o Amiga OS é a interface de linha de comando, mas ninguém se importa com ela. O pessoal de Amiga lembra sempre mais de usar o Workbench. Gente, só uma coisa, se vocês quiserem comentar alguma coisa durante a palestra, tá, pode botar no chat, falar alguma coisa, fiquem à vontade. Tá? O Leandro, do Entusiasta Game 1, falou, né, agora, sistema operacional que você xinga. Né? Meu pai dizia que software é aquilo que você deixava cair no chão, que era no tempo do cartão perfurado. Outro sistema, o FreeDOS, continua em desenvolvimento. O FreeDOS começou o desenvolvimento em 1994, quando a Microsoft parou com o MS-DOS, anunciou que o MS-DOS ia parar. Né? A maior parte ali foi feita do zero. Versão 1.0 é de 2016. Versão atual de 2016 é 1.2. Já teve o nome de Free-DOS e PD-DOS, de Public Domain. Tá? O código dele é aberto, a custo zero. Não tem interface gráfica. Roda em qualquer computador padrão IBM PC. A ideia é que ele rode, inclusive, no XT, tá? Máquinas mais antigas. Dá boot a partir de disquete, HD, CD, pendrive. Eu acho que dá boot até pela paralela, se você der mole com um PC velho. Qualquer coisa. E o foco dele é compatibilidade. Até peguei uma imagenzinha dele aqui. Nada diferente do que a gente está acostumado, quem usou DOS já não viu. Aí eu abri um pouco a sessão, falar de um pouco de ambientes, que eu achei esses dois ambientes que valiam a pena, o OpenGen e o Ozone. O OpenGen é uma interface gráfica baseada no Gen, da Digital Research. Tá? Era o FreeGen, foi lançado em 1999, depois saiu a versão de 2008, e ele hoje em dia está em código aberto, o projeto, né? Ele é monotarefa. E você tem o Ozone, que é uma interface gráfica multiplataforma, tem versão para rodar no DOS, o Windows, o Linux, a última versão é de 2004. Tá? Eu achei uma tela aqui do FreeGen. A gente vai cruzar, para quem lembra da cara das interfaces antigas, como a do Gen, é bem parecida. Tá? Vale mais como curiosidade. Aí vamos pegar uns sons um pouco mais conhecidos. Vamos falar um tiquinho de NetBSD. NetBSD é um sistema operacional com foco em portabilidade. Mais de 50 plataformas com mais de 20 processadores diferentes. Aí, assim, NetBSD, o slogan dele é claro que roda NetBSD. Mas o que é importante a gente falar do NetBSD, onde temos o NetBSD nos clássicos. A última versão 9.0, que saiu no ano de 2020, esse ano, e há portes dele para X68000, que é um porte feito desde 1993, o RISC-PC da Acorn, a arquitetura RISC-PC, para os Amiga, para o BeBox, a máquina que acho que ninguém lembra da Bi, né? O pessoal, alguns lembram do BIOS, mas ela antes fez o BeBox, tá? Uma máquina que rodava, inclusive, era capaz de rodar sistema da Apple, né? Um porte experimental. Os Psion, os Epoch, esse é o momento que alguns aqui o coração vai dar até um apertinho no coração para lembrar dos portáteis da Psion. Macintosh, 68000 PowerPC, tá? Para os Next, para as viúvas de Steve Jobs, né?
Para as estações da Silicon Graphics, aqueles pequenos monstros, né? E para videogames, tem suporte aí para PlayStation 1, para Dreamcast e, se não me engano, tem para PlayStation 2. Tá? Como disse no comentário, o Giovanni falou o slogan, né? Yes, it runs NetBSD. Né? Sim, roda NetBSD. E o César comentou, né, lembrou que o FreeDOS, quando você comprava um PC da Dell ou da HP sem sistema operacional, na verdade ele vinha com FreeDOS. Eu comprei um notebook da Dell que veio com o Windows, mas eu consegui fazer o reembolso, cancelar e devolver. Né? Mas é claro que roda NetBSD. E aí vamos para o Linux. Eu não preciso apresentar o Linux, né? Aquele sistema, o sistema do Pinguim. Vamos do que importa aqui nessa palestra. Tem porte dele para FMTowns, inclusive distribuições como Debian e o Gentoo, tem porte para o FMTowns, produzidos hoje em dia, uma coisa que você vai chamar coisa no Japão. Uma pena que o João não vai poder falar hoje, né? Porque ele está com esse problema, mas ele ia falar muito do FMTowns. Ele queria, inclusive, apresentar e mostrar o FMTowns, para quem não conhecia. O Amiga, que teve gente que conseguiu rodar um kernel versão 4.10 no Amiga, o Linux está na versão 5.7, está na versão 5.7 o kernel, se não me engano, do Linux. Não tem mais suporte para o GISC PC da Acorn. Tá? Para o SNEC PC 98 está sem atualização há muitos anos, mas tem suporte para 68.000 aí para PowerPC. Tem um porte para PlayStation 1, que é o PSX Linux ou Unix. Tem para PS2, mas foi largado no tempo e no espaço. Eu usei, instalei Linux no PlayStation 2, rodei e disse assim, tá legal, e não tem nada de novo. Era um sistema antigo, assim. Eu fiz isso em 2007, era um sistema que tinha sido compilado em 2001, 2002, então eram todas versões muito antigas dos programas. Valia apenas como curiosidade. Mas funcionou no Play 2, eu sei porque eu consegui fazer funcionar. Continuando, então, o Giovanni falou ali da apresentação, assim, a apresentação e o vídeo serão disponibilizados. Posteriormente teremos, inclusive, a palestra em separado. A gente pretende fazer as duas palestras e até também elas separadas, mais de forma mais bonitinha. Mas esse vídeo, que vai ser um só, vai estar disponível sim. Bem, vamos lá. Segunda parte, novas versões de sistemas operacionais e micros clássicos. Não temos exatamente novidade, mas sistemas operacionais antigos que tiveram versões novas. Primeiro deles, eu queria falar com vocês o DOS 2 do MSX. Ah, mas não tinha um código-fonte? O Nexus não tem código-fonte? Sim, vocês vão entender a questão. Em 2017, um usuário de MSX, usuário finlandês, o Mirik, conhecido por ter um terminal ANSI no banheiro da casa dele, ele liberou uma versão 2.4 do DOS 2 com algumas mudanças. Ele tirou as mensagens de erro em japonês, enxugou o código, deu uma reorganizada, abaixou um pouco a memória reservada para a área de programas transientes, né, TPA, e algumas outras mudanças. Lembrar que ele não é um concorrente para o Nextcloud, ele fez isso, então ele não tem os recursos novos como o FAT16. Até perguntaram, uma pessoa, você vai botar FAT16 nele? Não. Não estou concorrendo com o Nextcloud. Tá? O executável diminuiu 47% no tamanho, né, o MS-DOS 2.6, e ele fez isso sem ter acesso ao código-fonte, fez direto em assembly, ou seja, metal mesmo. O negócio é power. Outro que eu ia falar, né, o ProDOS. O ProDOS é um sistema operacional feito para computadores Apple II. A versão original, o ProDOS 8, foi distribuída entre 1983 e 1993. Tá? Teve essa versão que foi feita até 93. O ProDOS 16 foi feito para o Apple II GS, surgido pelo GS-OS, que usa o mesmo sistema de arquivos do ProDOS. Então, tá lá, mas a última versão oficial do ProDOS é a 203 de 1993. Mas aí, chega um dia, em 2016, nós postamos isso no Reto Computaria, apareceu a versão 2.4. E depois a versão 2018 a 2.4.2 com correções de bugs. Ou seja, alguém pegou e resolveu corrigir e melhorar o ProDOS.
fazer as alterações que precisavam no ProDOS. E saiu assim, como vocês podem ver, 23 anos depois. Obra e graça do J.B. Brooks, né, que sentou e fazer. Ele fez um monte de melhorias, diminuiu o código, melhorar o desempenho. Então, se você tem um Apple II, procura o ProDOS novo. Facilita muito a sua vida. Tá? E as informações estão disponíveis no archive.org. Tá? Ele colocou lá. E aí vamos falar agora os herdeiros. Quando eu falo herdeiro do sistema operacional clássico, é um sistema novo que foi feito baseando no código-fonte do sistema clássico. Tá? Então, por exemplo, aqui isso é diferente do Amiga OS. O Amiga OS é sequência, continua sendo desenvolvido. Foi reescrito para usar as placas de PowerPC. Mas aqui é os que seguiram, deram sequência. Pegaram o código-fonte e criaram coisas novas. O primeiro deles que eu vou falar é o Magic. O Giovanni deve estar vibrando. Vou falar agora do Magic, porque ele é compatível com o TOS do Atari ST, parcialmente compatível com o Multitoys e o Mint. Eu vou falar deles daqui a pouquinho. Tá? É só para o Atari ST. Aí tem algumas coisas bem curiosas, né? Ele tem multitarefa preemptiva. Sempre que eu via pesquisando multitarefa preemptiva, eu me perguntava, eu falava assim, caramba, realmente a Microsoft não sabia fazer multitarefa, né? Porque o Windows não era multitarefa preemptiva, até o Windows, pelo menos até o Windows 95 não era, a partir do 95 que virou, segundo a Microsoft, né? E um monte de sistemas da época eram, né? Então ele colocou suporte a FAT32, nomes longos, e é um sistema mais rápido que o Mint. Tá? Não é o Mint, o Linux Mint, da distribuição de Linux, não. É o Mint mesmo. Não. Foi feito para Atari ST, tem versões para Mac e PC. Tá? Comercial anteriormente, agora, desde 2018, está em código aberto. Tá? O código dele foi liberado. Ele era comercial, agora está aberto. E a última versão dele é a 6.2 de 2018. E aqui tem uma telinha dele, a cara dele. Tá? Do ambiente do Atari ST, desse ambiente, do Magic. Aí eu tenho que falar um pouquinho do Nextor. Né? Nextor, quem leu a matéria vai lembrar, que eu botei lá, vou tentar contar rapidissimamente a história. 2008, Nestor Soriano, programador espanhol de MSX, estava no Japão, porque ele é casado com uma japonesa, recebeu um e-mail de um representante da MSX Association sobre fazer contatos comerciais com a Europa. Ele encontrou no restaurante dos sogros dele em Osaka, conversou. Ele não quis assumir essa parte de representante comercial, mas aí o contato ficou, ele soube de fazer uma nova versão do MSX2, a 2.50. Ele quis participar, passou-se o contato com o Patrick Lesper, que é o cara da The New Image, que é da comunidade MSX, um sujeito, aliás, muito simpático, muito agradável, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. O Nestor entrou no projeto, pegou, e o que ele entrou, deram para ele o código-fonte todo do MSX-DOS 2 em C. Está tudo aí. Só que o projeto ficou parado. Ninguém falou nada. Aí ele, em 2011, falou uma coisa, eu vou começar a mexer nesse sistema. Vou começar a futucar, vou começar a mexer. E o projeto do Nextor começou em 2011. Qualquer pessoa pode ler, aprender, mexer no código-fonte, mas se você fizer algo derivado, alguma coisa, você tem que ter autorização do Nestor Soriano, que agora, a partir de 2018, ele é o representante legal da MSX License Corporation, a empresa lá do Nishi, que tem os direitos sobre as marcas. Então, ele que tem os direitos. Tá? Então, como eu falei, obra e graça do Nestor Soriano, um monte de melhorias que ele colocou, né? FAT16, o particionador interno, boot como modo DOS 1, funciona em qualquer MSX, se tiver mapper, ele funciona. Suporte para montar imagem de disco, melhoria no sistema de criação de drivers, ficou mais fácil, Diskbase 3.0, e para a versão 3.0 ele disse que está querendo acrescentar nome longo. Tá? O pessoal colocar nomes longos nos arquivos, ele está querendo colocar e está fazendo uma pesquisa sobre coisas que ele pode mudar no Nextor de fazer. A licença, como eu falei, é uma licença um pouco diferente. A última versão do Nextor é de 2020, de 1º de agosto de 2020, e ele soltou essa versão assim, no apagar das luzes, eu estava fechando o material, e ele soltou a versão, para tudo, corrige, acrescenta, porque eu tenho que falar dessa versão. Tem uma telinha dele, tá, do sistema.
Uma telinha para quem quiser ver, porque eu acho que todo mundo que usa MSX já conhece o Nextdoor, todo mundo gosta, todo mundo usa, né? Sistema cheiroso, bonito, gostoso de usar, legal pra caramba. Saindo do Nextdoor, indo para o NitroOS 9. Esse é baseado no OS 9, que foi criado em 1979 para rodar em arquiteturas baseadas no Motorola 6809, como o Coco, da Tandy, o computador que mora no coração do Juan Castro, né? Nosso maior defensor e evangelizador do Coco que existe. Roda também no Dragon, né? E outras máquinas. Ele é multitarefa, ele é multiusuário, roda em tempo real, ele é baseado em processos, é um sistema livre e tem muita similaridade com Unix. Endereça até 2 MB de RAM, partições de até 4 GB, ou seja, seria o equivalente ao FAT16, suporte a muito hardware feito para o Coco, tá? Tem uma interface gráfica, tá? Tem uma interface gráfica multiview. A última versão estável é a 3.02.08 de 2008. Mas 2008 tá velho. Mas olha, eu fui lá no SourceForge, o projeto tem atualização feita em junho de 2020. Então continua o desenvolvimento. Só não são a versão estável ainda. E eu catei uma imagem para botar, uma das pouquíssimas imagens na internet que tem do Multiview, que é o ambiente dele. Achei bacaninha de colocar. Pelo menos não é verde, né? O pessoal do clube sempre lembra a questão de muita cor verde que se usa, né? Mais um, Sparta 2X, monotarefa, com atributos de arquivos, sistema arquivo parecido com o FAT16. Esse aí é um ambiente, agora que eu estou olhando, esqueci de colocar, esse é um ambiente para Atari 8-bits, parecido com o DOS. Então tem biblioteca, kernel, um command com, e a command com, nome, utilitários, feito por uma empresa chamada ICD até 87 e 93, depois foi trocando, FTE, agora DLT, só sigla, né? Ele era comercial, agora é um sistema freeware de código fechado. E a última versão que eu achei, 4.49 de 2020, é a última versão que eu encontrei dele. Ele tem essa carinha aqui, tá? Alguns vão olhar e vão dizer assim, pô, mas parece DOS. O objetivo é esse mesmo. Tá? Ó, tem prompt, tem A dois pontos, tem diretório, tem comando de o foco dele, estão lá, copyright 2008 por FTE e DLT. Mas tem a última versão agora, recente. Tá. Agora, sistemas novos sem interface gráfica. Eu separei aqui, porque agora a gente tem muita coisa nova, agora a coisa fica divertida. Primeiro que eu achei é o CPMISH. O CPMISH. Esse eu custei para entender, não, quando a gente falou, o Giovanni falou dele, custei para entender que era MISH, como é que é isso, não entendi como é que é. Ele é um port em código aberto do CPM, para arquiteturas 8080 e Z80, mas só está funcionando em Z80 no momento. Então, uma recriação em código aberto, vários módulos em código aberto criados para substituir os módulos antigos, então a B2 substituída pela ZS2, o CCP é substituído, a BIOS para máquinas suportadas um BIOS de código aberto, tem suporte para poucas máquinas. Umas ferramentas semelhantes, tem um depurador de código, tem um port do BBC Basic para Z80, e aí eu vou dizer para vocês que eu não entendo muito, mas o pessoal fala muito bem do Basic do BBC, que é muito bom, então tem um port. Montador, tem um editor de texto semelhante ao VI, que é o QE, né? Então, a trocadilho com o VI, né? E suporte que tem dele o CPMISH ainda tem o Amstrad NC200. Giovanni, você já pode instalar no seu. César também. Você tem o NC200, pode botar. Hein? O Keypro 2 e máquina de escrever da Brother. Gente, na máquina de escrever. Coisa de doido. Essas duas máquinas de escrever aqui. Então, esse eu não peguei imagem, porque o console não achei muita coisa. Mas aí eu achei um outro sistema, esse tem umas imagens, esse eu achei interessante e eu tenho uma certa afeição por ele, que é o Phuzix. Tá? O Phuzix, o lema dele inclusive é
O lema é porque pequeno é bonito. É um Unix para micros clássicos. Because small is beautiful. Né? Multiprocesso, memória virtual, nome de arquivos com até 30 caracteres. Ele é baseado no USE, do Douglas Brown, baseado no USIX, trabalho, obra e graça do Adriano Cunha, né? Sabe-se lá onde o Adriano está escondido hoje em dia, e vários outros elementos. Tá? Tem porte para, eu destaquei as arquiteturas mais conhecidas nossas, então tem porte para, entre outros, 68.000, 6809, 8086, Z80 e o Z180. Tá? Não acabei não destacando o 8086. Tá? No site tem, essas que eu coloquei em negrito, no site do Fusix tem imagem já pronta para essas arquiteturas. Eu consegui rodar ele num MSX emulado. Eu não fiz imagem para poder rodar ele num MSX real, é uma coisa que eu quero fazer. Tem imagem para essas máquinas, inclusive o Memotech MTX 512, que é uma máquina que só existe na Inglaterra, mas se explica, dados quem é o autor, né, quem é que iniciou o projeto. Tem imagem para o Sampo-P, para o Spectrum mais 3, o Amstrad NC200. Quem começou foi o Alan Cox, esse cidadão aí do QR Code, conhecido programador do kernel Linux. Ele começou o desenvolvimento do Fusix. Aliás, o Alan Cox xingou muito o endereçamento de memória da MSX, reclamou horrores. Uma vez eu vi, fui até conversar com ele, fui te perguntar umas coisas, ele achou muito estranho. A última versão que tem é a 0.4 Pré-1 de 2020. Tá? Eu catei algumas imagens do Fusix rodando em algumas máquinas, então vou botar algumas aqui. Tá? O Fusix rodando, dando boot num Coco 3. Aqui. O Fusix dando boot um Memotech MTX 512. O Fusix rodando em um MSX. E tem o comando banner. Vou falar, fez o bannerzinho. O Fusix rodando num Spectrum. E provavelmente não é um, acho que não é um Spectrum 48, deve ser por mais 3 mesmo. E ainda achei para placas como a Z80 né, no caso rodando emulada. Essa outra placa aqui, Z80 MBC2. E se você quiser, você pode rodar ele a partir do emulador em cima HTML5, rodando dentro do seu navegador. Dá para fazer funcionar. Tá? Duvido que a meta dele seja atingir o que fez chegar no que foi a palestra. Aliás, duvido que seja a meta dele seja atingir o que está o NetBSD. Mas do jeito que vai, não duvido que chegue. Continuando os sistemas, aí eu tenho que falar um pouquinho sobre o Commodore 64, não dá para não falar. E eu queria lembrar o seguinte, gente, tem sistema para Commodore 64 para dar com um balde de sistema. Eu podia fazer uma palestra só de sistema de Commodore 64, mas eu vou falar apenas de alguns, tá? Não vou focar em falar muitos não, vou falar apenas de alguns. Esse Geek OS, ou Jack OS, microkernel, multitarefa preemptiva, multithread, suporte a TCP/IP na porta serial, muita coisa que veio do Unix. Tem suporte para o PET, Commodore 64, e essa placa CS/A65. Dizem que ele é facilmente portável para as arquiteturas baseadas em 6502. Não será eu que vou fazer o porte. Ele é binário compatível com o Linux, que é um sistema que eu vou falar rapidamente daqui a pouco nele. Tá? A última versão de 2013 é a 2.0.9. E para quem fique curioso para ver uma imagem do dito cujo, olha ele aqui. Tá? Alguém vai olhar e vai dizer, pô, tem umas coisas parecidas com o Unix, tem um name ali, parece mesmo, é proposital. E já que eu falei do Linux, olha ele aí o Linux. Linux por quê? Little Unix. Ele trabalha com multitarefa preemptiva, TCP/IP no serial, no console virtual, alocação dinâmica de memória. Interessante que estuda alocação dinâmica porque arquiteturas mais antigas, como 6502, 6809, Z80, ou seja, todo mundo 8-bit, não tem MMU. Não tem MMU no processador. Então, o código aberto, escrito em assembly, tem um servidor web, deve ser maneiro, né? Hospedar um site no seu Commodore 64. Ó, Paulo, faz o seguinte, falar para o Paulo Garcia, Paulo, hospeda uma vez o Vintage The New World no teu Commodore 64, vai? Maldade.
Cliente para Telnet, POP3 FTP, pode funcionar como cliente servidor, versão para Commodore 64 e 128, a última versão é a 0.21 de 2004. Acho que podemos considerar um sistema abandonado? Talvez. Talvez. Aqui uma telinha dele, parecido com o GeekOS. Outros sistemas operacionais para Commodore 64 que eu achei. Além deles, o que eu achei, todos esses aí. Windows OS, Windows OS, Ace OS, Asterix OS, Asterix não tem Obelix, DOS 65 OS, Commodore DOS. Eu ainda achei o Top 10, que é gerenciador de arquivos do GELS, e um Megapatch para o Gen para incrementar ele. Não dá para falar sobre todos eles, é muito assunto, fica muito chato. Imagino que vocês já estão, obrigado pelos 28 que estão assistindo no momento, obrigado por vocês estarem assistindo, espero que eu não tenha sido muito chato. Tentarei ser menos. Eu falei lá na frente, falei do Mint, né? O Mint quer dizer Mint is now toys. Aqui, é o significado da sigla Mint. É uma alternativa para o TOS, que é o sistema operacional do Atari ST, e para o Magic. Né? Usa o sistema de arquivos do Minix, tem suporte para Atari TT, aquelas workstation de transputer malucas que a Atari fez. Né? O autor, o Eric Schmidt, trabalhou para a Atari. Assim, ele foi lançado originalmente como o kernel do Multitoys usado nos Atari Falcon. Mas depois ele saiu da Atari, continuou, abriu o código, liberou geral, e ele é liberado em distribuições. Então, como é as distribuições Linux, é distribuições do Mint. A mais conhecida é a FreeMint. A última versão é de 2013, e tem aqui uma carinha dele aqui, uma telinha, se vocês olharem até no console, os comandos, tem uma cara de Unix. É uma carinha de Unix. E aí, falar desses sistemas, eu não posso deixar de falar rapidamente do USIX, né? Que, obra e graça, é um sistema operacional padrão Unix, baseado no uso do Douglas Brown, implementa quase todas as funções da 7ª edição do Unix da TIT, né? Então podia endereçar até 4 MB de mapper, suporte para algumas placas de rede de forma experimental, né? O desenvolvimento quase todo foi feito pelo Adriano Cunha, né, que sumiu da comunidade em 2008, por aí, num destino ignorado. Na verdade, a gente sabe, o Adriano agora é funcionário do Google, está morando fora do Brasil, está para lá, a gente não tem tido o Caleb não tem mais falado com ele, mas está para lá. Né? E é um projeto abandonado, é triste, mas funcionava, era uma coisa bem legal. Né? Eu, inclusive, catei umas imagenzinhas, por exemplo, o gerenciador de boot. Então, ele tinha o USLO, você podia escolher entre DOS e USIX, né, no seu MSX. E aqui mais uma telinha que eu achei com quando fizeram um navegador, uma alternativa de um navegador para ele, que era o Fude Browser, né, que aí tinha uma interface no meio do caminho para transformar a página do USIX aberta no navegador dentro do USIX. Vamos ver se as coisas se aproveitam no Fusix, né? Tomara. Então, já a caminho do fim, para não torrar mais a paciência de vocês, vamos falar então dos sistemas operacionais novos com interface gráfica. Agora a coisa fica. É disso que o povo gosta, é disso que o povo quer. Resta saber se eles usam essas interfaces, né? Mas, antes de tudo, por que é tão difícil fazer uma interface gráfica para microclássico? Por que é tão difícil? Muita gente fala, bota uma janelinha e está resolvido. Não, não é assim. Primeiro, você tem um monte de elemento gráfico para colocar. Janela, ícone, menu, ponteiro, são os básicos que você tem que colocar. Segundo, você vai ter que estabelecer relações entre esses elementos gráficos no ambiente em si. Aí você vai ter que trabalhar com conceitos como orientação a objeto, que não é uma coisa trivial, tá? Uma coisa um tanto quanto pesada. Tá? Vai ter que fazer isso, não é fácil, não é trivial fazer. Tá? A estrutura por baixo, como gerenciador de janelas, servidor de telas, etc., tá? Tem que montar isso tudo, toda essa infraestrutura. Tudo isso para rodar num computador que, convenhamos, mais que a gente ame esses computadores, tem uma capacidade de processamento mínima se comparada à capacidade de processamento atual.
A não ser que você queira fazer um lançador de aplicativos, que é uma coisa legal, a não ser que você queira fazer um assim, não vai dar para fazer muita coisa. É difícil mesmo. Mesmo assim, o que eu achei de novo? Tá? E achei algumas coisas interessantes. O primeiro que eu achei foi o Aros. Né? O Aros, tá aí a cara dele, o logo, a mascote, né, essa gatinha. O Giovanni vai escrever daqui a pouco no comentário o que foi essa personagem, que eu não lembro mesmo. Mas eu tenho aí. A proposta de ser um sistema operacional moderno e completo, com a meta de ser 100% compatível com a Amiga OS. Então a ideia é que ele rode para a Amiga. Né? Ports para PowerPC, x86, Raspberry Pi e para o Amiga 1200. Tá? Tem ports para ele. Ele está em código aberto, mas é uma licença própria. Tá? Lançado em distribuições, como essa distribuição, a Aspire OS, e a última versão é de 2019, é uma versão 2.2.7. Então, esse está em desenvolvimento e está aí, como vocês viram, a interface é bonitinha, bem bacana. Mas aí, saindo de Amiga, indo para uma coisa mais underdogs, eu achei o Atari 8, esse ambiente feito, o site hospedado na Inglaterra, feito para os Ataris novos, com uma cara, eu ia dizer, pô, uma cara de Mac clássico, eu também achei, lembra muito. Trabalha com multitarefa preemptiva de até 16 processos, gente, também não dá para pedir muita coisa, né? Podia botar mais, pô, não dá para pedir muita coisa, né? Sistema de arquivos compatível com FAT12, 16 e 32, tá? O Giovanni falou bem lá, desenhado pelo Eric Schwartz da Sabrina, especialmente para o projeto. Eu não lembrava que era a Sabrina, a personagem. O conjunto de widgets e fontes com efeitos, temos efeitinhos. Uso de mouse e teclado, gerenciador de arquivos. Tem uma API em documentação para programadores distribuída. Funciona o Atari XL para 64K, pena que o João não pode estar aqui hoje com a gente, senão eu falava, João, por favor, faz isso rodar no seu Atari XL que eu quero ver. Vamos fazer isso rodar no teu XL. Visualmente lembra os GELs e do Commodore 64 e lembra os Symbols. Né? Está disponível em ROM e a última versão, que não tem número, é de 2019. Certo? Aí, ou seja, eu falei com vocês ainda de Commodore, mas Thomas Commodore, eu achei o C64OS. O slogan dele é Great Software to the Advantage of New Hardware. A meta do autor é fazer com que o Commodore 64 sinta-se rápido e útil no mundo moderno de hoje. Essa é a meta dele com esse sistema, só para vocês verem a cara do sistema. E não é em tons pastéis, né? Porque uma coisa que me incomoda demais na palete do Commodore 64 é que parece que tudo é areia. Suporte para teclado e mouse, gerenciamento híbrido de memória, seja lá o que for isso. API pronta com toolkit orientado a objetos, bacana. O Júlio colocou aí cada vez mais uma programação, orientação a objetos em reta computação. Pois é, no C64OS foi usado o conceito. Caixa de diálogo padronizadas, área de transferência, suporte a hardware mais novo e a última versão que não tem número, 2020. Ou seja, saiu no ano de 2020, no ano que estamos, também tem versão. E aí, saindo do C64OS, eu fui ver o Contic. Não sei se alguém conhece a história do Contic, daquele aventureiro... aventureiro, se não me engano, era norueguês, Thor Heyerdahl, atravessar a coisa, a ideia da expedição Contic, fazer uma jangada, atravessar do Chile para as ilhas no Pacífico. O Contic é um sistema operacional para a internet das coisas, é o slogan dele. Ele tem a versão, começou como SAM para VIC-20, Commodore 64 e Apple II, como vocês viram aqui, tem uma interfacezinha gráfica. Hoje ele se declara o sistema de código aberto para a internet das coisas, que está muito na moda. Multitarefa, sistema de arquivos próprios, suporte a TCP/IP e IPv6. Tem cliente web, IRC, e-mail, FTP, Twitter, tem um servidor web.
O sistema precisa de 30K de RAM para executar com a interface gráfica. Não me pergunte que macumba esses caras fizeram para conseguir fazer caber isso tudo. Não sei, mas dizem eles que conseguem rodar em 30K. Assustador. Né? A última versão, da versão do Contic NG, é a 3.0 de 2015. Tá? De 2015. Dando sequência, já quase no fim, o EmuTOS, que é um substituto em código aberto para o TOS, com maior suporte a hardware que o próprio TOS, afinal de contas o TOS parou, né? A Atari parou. Monotarefa, com o GEM para interface, pode ser gravado em ROM, ser executado a partir de um disquete ou como um programa, dá para rodar ele no Atari ST, nos clones, como a Firebee, e para quem for louco, quiser fazer, arrumar briga com um vizinho, rodar no Amiga. Né? A última versão é a 0.9.12 de 2019. Então está aí em uso. Aí eu vou pensar, mas qual é a arquitetura? Será que tem coisa para Amstrad? Tem, gente, para Amstrad. Essa interface é, digamos, exótica. Esse é o FutureOS. Ele tem foco para Amstrad, então roda no 6128, 6128 Plus, no CPC Trex, que é uma placa, um projeto de Amstrad em FPGA. Para rodar no 464 precisa de 512K de RAM. Tá? Ele é rápido, é escrito em Assembly Z80. Tá? Começou o desenvolvimento em 1989, multilinguagem, tem o gerenciamento de memória, consegue suportar até 8 MB, arquivos de programas de até 16 MB. Tá? A última versão dele é de agosto de 2019. Não achei o número da versão. E aí vamos voltar rapidamente para o Amiga. Tá? Kit upgrade com o Amiga, né, Giovanni? Tá bom. Agora o Diego comentou aqui, para o Contic rodar em 30K deve ter chamado os programadores de jogos para o Atari 2600. Cara, aposto. Aqueles caras faziam um milagre. Eram milagreiros. Aposto. Falar um pouco do MorphOS. Esse é para Amiga o sistema. Aí tem as coisas atuais, né? Microkernel, André Tannenbaum, pulo de alegria, multitarefa preemptiva, iniciado em 1999, foco em arquiteturas PowerPC. Amiga One, PowerMax, placas como a 460 e a Pegasus. Diz eles que permite executar qualquer programa feito para Amiga, seja OCS, SS ou AGA. É o que eles dizem. Licença comercial com umas partes estão em código aberto. A última versão é do ano da graça de 2020, versão 3.13, e ele é vendido 79 euros. Ou seja, tá lá bufunfa. E aí, feito disso, eu vou falar do último sistema, quase no fim, do Symbols. O Symbols. Microkernel, mais um momento que o Tannenbaum fica feliz. Multitarefa preemptiva, disco de até 128 GB, interface orientada a objetos, gerência de memória. Versões para Amstrad CPC, MSX2 e superiores, Amstrad PCW, o Enterprise 64/128, a CPC Trex e o Commodore One. Freeware, o código não é aberto, ele está escrito em Assembly. O desenvolvimento começou em 2000, mas é agora em 2000, ficou parado um tempo, uns 3 ou 4 anos, ele lançou a versão 3.0, que é a versão atual, em 2017, mas em 2020 ele lançou o Kigs. Foi lançado, aliás, não foi trabalho do Prodatron, foi de um outro programador, lançou o Kigs, que é uma ferramenta para ajudar a fazer programas para os Symbols. Então, aí alguns, em diferentes plataformas, vamos ver como é que fica o Symbols rodando. Então, essa aqui é a interface para Amstrad, no caso CPC. Essa aqui para MSX2, tá? Aqui para Amstrad PCW, tá? Essa foi o que eu achei, essa eu peguei no caso direto já no site do Symbols para poder não ter nenhum erro. Tá? E aí a gente passou esse caminhão de sistemas operacionais, algumas conclusões que eu cheguei.
Primeira conclusão, gente, eu fiquei surpreso com a quantidade de projetos que eu encontrei, são dezenas. São dezenas de projetos, uns projetos muito bacanas, como vocês viram, umas coisas muito interessantes. Muitos recursos novos, microkernel, multitarefa preemptiva, simulação de MMU implementados. Aliás, muitos desses trabalhos começaram como desenvolvimento em projetos finais de faculdade. Então, vários desenvolvedores começaram a fazer na faculdade, desenvolver o trabalho deles para a faculdade, eles fizeram, lançaram, produziram e disponibilizaram. O Nestor Soriano, por exemplo, algumas coisas da implementação de rede que ele tem usado para MSX, da UNAPI, foi o projeto final dele no curso dele de engenharia de telecomunicações. Vários outros fizeram assim, porque nos acadêmicos não tiveram muito pudor nessa situação. Ah, não, por computador velho, muitas vezes o pessoal não tem, né? O que é bom nesse aspecto. Faltam desenvolvedores para os projetos de código aberto, isso é uma coisa que é fato, precisam ter mais desenvolvimento, se alguém se animar e querer dar uma força para esse pessoal. Mas ainda falta mais gente ainda disposta a documentar, escrever bibliotecas e organizar o caos. Infelizmente está faltando gente que possa ajudar nisso. É uma coisa que muitas vezes você não é programador, e eu falo para vocês, os 40 que estão assistindo, que eu fico muito feliz de ver, total esse número de pessoas que estão prestigiando a gente aqui assistindo, mais gente disposta a documentar, escrever bibliotecas e organizar o caos. Se puder ajudar, quem sabe você pode dar uma força de alguma forma. Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer alguma pergunta? Fazer algum comentário? Botar aqui na palestra? Lembrar que todos que acessaram, estão vendo, essa palestra vai estar disponível para quem quiser ver, tá? Ela estará disponível a apresentação. Esse vídeo também estará disponível e em breve a gente terá esses vídeos das palestras de hoje separadas. Ah, eu só quero assistir a palestra do Ricardo, só quero assistir o Paulo falando. Vocês vão assistir daqui a pouquinho, tá? Vai ter essas duas palestras em breve, elas estarão disponibilizadas, tá? Eu vou fechar aqui a aplicação, vocês vão poder ver a minha cara feia, coitados de vocês, vão levar um susto, né? Mas alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, colocar alguma coisa, olha aí, gente. Olha aí. Eu tenho uma outra coisinha para mostrar para vocês, essa vai ter que ser uma outra apresentação, essa é uma novidadezinha, porque alguns viram de manhã, alguns presenciaram de manhã, mas eu quero primeiro ver se vocês têm alguma palestra. Olha, eu falando só de palestra. Alguém quiser fazer alguma perguntinha, alguém quer perguntar alguma coisa desses sistemas, quer saber alguma coisa, tem algum comentário, alguma coisa, fiquem à vontade. Queria primeiro agradecer a todos nós tivemos picos de 41, temos 39 pessoas que estão prestigiando a gente nesse momento, muito obrigado por estarem assistindo esse nosso ciclo de palestra, né? O Diego falou, não tinha ideia que haviam tantos projetos nos operações para os micros clássicos. Eu também fiquei impressionado, alguns eu conhecia. Eu sabia que o Amiga-DOS estava em desenvolvimento, sabia do MorphOS, sabia de alguns, mas eu não sabia que tinha tanto sistema. O Evaldo perguntou se para o PlayStation foi lançado em que ano. Cara, eu não tenho certeza. Eu sei que tem um port de NetBSD para o PlayStation 1. Tá? Não me lembro se tem coisa para o Dreamcast. Isso aí talvez tenha para o Dreamcast. Mas eles têm... Eu sei que não tem. Que eu me lembre, esse port do Play 1 foi mais aquele port do tipo, nós conseguimos fazer e mostrar que a gente consegue. Mas eu acho que não foi muito à frente. O port do Play 2 de Linux é legal de rodar, mas você vai usar, você vai dizer assim, caramba, eu estou usando uma ferramenta defasada há um tempo. Aí você vai usar por curiosidade. É bacana, mas não deram seguimento. O Fábio Santos perguntou se o Symbols é compatível com as interfaces de rede para MSX atuais. O Symbols no MSX, se eu não me engano, ele está funcionando como ele está funcionando, se eu não me engano, como se fosse uma interface por cima, né? O Symbols não tem suporte ainda a SD Mapper, ele só tem suporte para as IDEs,
no MSX, então limita um pouco o acesso. Eu tive problemas por rodar os símbolos, nunca consegui rodar os símbolos de uma maneira realmente a contento nos meus MSX. É uma coisa que eu pretendo voltar a futucar para fazer funcionar, né, a investigar. Rede, eu acho que tem suporte sim, mas eu vou ser sincero, só pesquisando no site dos símbolos. Só pesquisando para ver se o Prodatom como é que está o suporte disso. Só pesquisando para ver como é que está. Então, mas tem muita coisa. Assim, eu fiquei impressionado, como vocês viram alguns comentários aqui. O próprio Paulo Garcia comentou, né? Não sabia, tanta coisa estava em desenvolvimento. O Márcio Soares comentou. Realmente é impressionante. Eu fiquei impressionado. E cada projeto mais bacana do que o outro. Eu fiquei muito impressionado. Achei muito legal. Gente, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Uma coisa que eu tenho uma outra apresentaçãozinha para passar. Essa eu prometo que seja rápida, para a gente poder liberar para o Paulo poder falar, né? Porque todo mundo quer ver o Paulo, né? O Rogério Bellarmino quer fazer um comentário sobre os símbolos. Fala sobre os símbolos, homem. Diego perguntou qual consegue tirar o melhor desempenho de hardware compatível com mais coisas no MSX. Cara, hoje em dia no MSX a gente fala com o pessoal que quer usar, cara, usa o Nexus. O Nexus não tem suporte direito para o CD-ROM. Mas o Nexus tem funcionado muito bem a contento com quase todos os sistemas. E por mais que você possa até que ser um pouquinho mais rápido o DOS 2 que o mexido pelo Nirik, ele não tem suporte a FAT16. Ele só tem suporte a FAT12. Tá? O Vitor falou, no Vitor Setúbal, um grande abraço para o Vitor. Eu só consegui rodar os símbolos legal nos FPGA, falta driver mesmo. Eu vou ter que dar uma olhada sobre isso. Uma coisa que eu pretendo pesquisar a respeito disso, ver como é que eu fazer para os símbolos funcionar. Eu tenho interface IDE aqui em casa, e eu pretendo experimentar um pouquinho, né? E é uma pena, concordo com o Fábio, né? Nos limita um bocado isso, né? O Rogério lembrando que o símbolos roda com a PowerGraph, né? Com as interfaces gráficas com a V9990, como a produzida pela Tecnobyte. Mas o problema é a driver de disco, ela só tem suporte para as IDEs, por exemplo. A USB Mapper, por exemplo, ela não tem suporte ainda, não tem suporte para SD Mapper. Teria que ver o driver, mas ele tem até instalador, isso eu achei bem legal. O Vitor está perguntando se vai ter algum encontro esse ano ainda, seguindo os protocolos de segurança da OMS. Vitor, eu vou te dizer que, pelo menos vamos falar pelo Rio de Janeiro, eu trabalho com a possibilidade que a gente vá ter uma MSX Rio ainda no fim do ano. Eu sei que o encontro de Jaú não acontecerá, já foi anunciado, de MSX em particular, né? E talvez não tenha encontro de São Paulo em dezembro. Então eu estou trabalhando com a possibilidade da gente, se for o caso, a gente fazer um encontro, uma MSX Rio no final de novembro ou início de dezembro, claro, com álcool em gel, com tudo que a gente puder fazer para que a gente não corra riscos de terem algum problema, né? Vamos ver como é que as coisas vão se desenrolar até lá. Mas eu acredito que o espaço que a gente usa, o Lar do Nervo, em breve vai estar liberado, já vai estar liberado para ver, aí eu vou conversar com eles para ver isso. O Rogério Bellarmino está lembrando que eles fizeram uma PowerGraph com V990 para a Amstrad, né, sob encomenda do Prodatron, né? O Eliaser Plax lembrou que o Symbols rodou legal no MSX a 10 vezes. Mas é interessante fazer uma pesquisa sobre isso. Fábio, se fizer a pesquisa, a questão de rodar o Symbols com a Carnivore, seria interessante. A gente pode fazer alguma coisa. Isso rende matéria. Fala aí como a gente pode falar. Mário Cavalcante, da Clube MSX, nosso amigo, tá aí, né? Meu editor, né? Ele já vai anotando, Mário, perturba depois o Fábio Santos sobre isso, pode render uma matériazinha para a revista, hein? Isso é interessante.